Olá, estamos hoje com mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo para falar de um tema muito importante que vai ser revolucionário na sua vida, que vai liberar a sua fé para coisas grandiosas que o Senhor tem para você. Amém? Hoje nós temos no nosso programa 3 convidadas, discípulas amadas, que também têm um testemunho sobre esse tema, que é perdão total dos nossos pecados. E eu quero já dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Ingrid. Olá, que prazer estar aqui discutindo esse assunto tão necessário. A Ingrid é discípula, né? Ela e o esposo dela são pastores aqui na Igreja Videira do Bueno e anda pertinho de mim há muitos anos, né? E assim como a pastora Valquíria, que andou comigo muito tempo, agora anda debaixo do discipulado da pastora Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Grande prazer estar aqui com vocês novamente, hoje em especial com a Ingrid, Dione, amadas do Senhor e minha também. Amém. Amém também. Nós temos aqui hoje a Dione, que é esposa, né, do pastor Enio, que é aqui da Videira Bueno, e é discípula querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora Marília. Que alegria estar aqui. Será uma grande bênção falar do perdão total. Amém, é verdade. Nós vamos falar desse assunto tão importante, profundo. Parece que é aquele tema assim, né, que já passou, porque falar de perdão dos pecados parece que é coisa de novo convertido. Talvez você pode até pensar, mas não é verdade. Vou ler um pequeno trecho para você se inteirar do nosso tema, tá bom? O que é perdão total? A revelação do perdão completo. Esse foi o tema do nosso último jejum de 21 dias aqui na Igreja Videira, em Goiânia, falando, ouvindo, testemunhando sobre esse poder que é o sangue de Jesus. Talvez você pode ouvir e achar que é uma mensagem simples, que não traga grandes impactos, que essa mensagem talvez é perigosa, porque as pessoas quando ouvem falar que já foram completamente perdoados os seus pecados, isso abre uma porta para elas viverem no pecado. E sair, voltar, a porta da igreja ficar sempre aberta para que elas então vivam uma vida de pecado. Mas isso não é verdade. Acredite, essa mensagem ela é mais poderosa do que você imagina. Amém? O perdão total dos pecados, ele nos leva a uma vida de vitória. Quando nós cremos, temos essa revelação, nós vamos celebrar as virtudes do céu. Quanto mais nós entendemos que fomos perdoados, mais amamos ao Senhor, somos atraídos por Ele, né? Jesus morreu, ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, nós nos ressuscitamos com Ele. Essa é a verdade mais poderosa, o Evangelho que é poder, né? E não há perigo para essa mensagem, porque nós nos tornamos mais apaixonados pelo Senhor. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Isso é poderoso. E nós tivemos esse jejum, 21 dias, nessa imersão desse grande amor irresistível de Deus, né? Mas eu quero perguntar para vocês hoje, né? Vocês estão aqui para falar, vou tentar falar menos, que o Senhor me ajude. Como que foi na vida de vocês? A Dione, eu acho que você se converteu na infância, Dione? Foi? Sim. Na sua infância? Criança, né? Já me converti. Isso. Então, desde a sua conversão, como é que foi? Você teve a revelação total dos seus pecados desde aquela época, ou você acreditava que para cada pecado você tinha que pedir um perdão? Conta para nós. Bom, como eu passei em diversas denominações, apesar de ter me convertido assim na infância, ser levada à igreja desde criança, naturalmente não vivi nada disso. A mensagem da graça e do perdão é algo que realmente transforma a nossa vida cristã como um todo, pastora Marília. Não é só o entendimento da sua conversão e de que você é salvo pela fé, de que você não precisa de obras, mas é um entendimento diário de que todos os seus pecados foram já perdoados. Isso é revelador. Esse entendimento eu só tive depois que eu estou aqui na videira e a cada jejum. Por isso que esse livro agora, ele é tão profundo, ele trouxe ainda para mim revelações muito profundas do que realmente é ser perdoado e ser livre da condenação do pecado. E eternamente perdoado, né?
Porque uma coisa é você saber que recebe o perdão, né, Índia? Outra coisa é você ter que ficar toda hora tentando lembrar do pecado para pedir o perdão. Quero te perguntar, o ensino do perdão total dos pecados, você acha que leva as pessoas a pecarem mais ou menos? Apesar, pastora, da maioria das pessoas acharem isso, né? Quando nós conversamos, muitas pessoas acham que a consciência do perdão total dos pecados vai levar o cristão a uma vida libertina, né? Só que é justamente o contrário que acontece. Quando nós temos essa convicção de que nós somos muito perdoados, né? Nós percebemos o amor de Deus. É como aquele filho que se sente muito amado e ele faz algo errado e aí ele já pensa logo, meu Deus, né? O que meu pai vai pensar de mim? Então, é esse senso de amor, né? Eu penso que o perdão total dos pecados, ele faz totalmente o contrário. Ele nos dá esse senso, essa revelação do amor do Pai. E isso nos impede de viver uma vida de pecados. Eu acho que é mais ou menos assim, aquela esposa que é casado com aquele marido apaixonado, né, que dá para ela joias, que dá para ela viagens e leva ela para o cruzeiro e vai para a Europa, né? Você acha que essa mulher, pastora Valquíria, vai querer trair esse homem, vai querer viver longe dele? Jamais. Foi isso que o Senhor fez por nós. Ele nos amou tanto, morreu por nós, provou, não tem prova de amor maior do que essa, não é verdade? E assim, nos perdoou, independente do que a gente venha fazer, essa mulher vai ser muito apaixonada. Muito apaixonada. Essa verdade, ela é libertadora. Eu não tive o privilégio, não é, de me converter na infância. Então, isso fez com que, por muito tempo, eu ficasse presa ao passado, não fluísse, não frutificasse como o Senhor planejou que fosse. E algo que eu amo na palavra de Deus, quando nós lemos João 8,32, a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará também do engano. Vos libertará das acusações, porque o diabo usa isso para nos acusar, enquanto o Senhor quer que nós tenhamos plena revelação do quanto Ele nos ama. Não tem nada melhor do que você saber que foi perdoado. E você viveu uma vida livre de culpa. Exatamente. Né? Livre de condenação. Tipo assim, nossa, eu pequei, agora vai vir uma doença, não é? O meu carro vai bater, eu vou, sei lá, perder um filho, que tem gente que fala, né? Quando as pessoas passam por algum tipo de problema, às vezes tem pessoas e pastores que falam, não, isso aí é a mão de Deus, pesou na sua vida. Será que Deus é esse tipo de Deus? Né, que põe doença nas pessoas para poder punir? O que você acha, Johnny? Então, entre tantos aspectos, pastora Marília, reveladores nesse livro, um que me chamou muita atenção é porque Romanos 6:10, ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e nós morremos com ele pelos nossos pecados. E aí o pastor Luiz abordou assim, Jesus não morreu. Em que sentido Jesus morreu? Ele não morreu pela prática do pecado, porque ele não praticava pecado. Ele não foi atraído para pecar. Jesus, ele não morreu para a influência do pecado, porque ele não era influenciado, ele não tinha atração pelo pecado, ele não tinha natureza. Mas ele morreu pela condenação, ele levou com ele na morte a condenação dos nossos pecados. Então nós estamos livres da condenação, Amém. Da culpa. Isso para mim foi algo assim que veio afirmar o entendimento do perdão total. Eu hoje, ainda que eu possa ser tentado, eu estou livre de toda condenação. Amém. A minha posição em Cristo, ela continua mantida. Lá em Apocalipse fala, né? Que a Bíblia fala que o acusador, o nome do nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o seu nome é acusador. E lá em Apocalipse fala, o acusador, aquele que te acusa dia e noite. Como que nós vencemos ele? Pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Quando você declara, fui lavado pelo sangue, lá na cruz o meu pecado foi encerrado, foi aniquilado, eu rejeito a condenação, nenhuma condenação mais há. Olha, rapidamente esse espírito vai embora. E pastor, em Hebreus capítulo 8, 12 diz, pois para com as suas iniquidades
usarei de misericórdia. E dos seus pecados, jamais me lembrarei. Aleluia. Isso é poderoso demais. Não é uma coisa assim, vou esquecer por um tempo. Não, jamais me lembrarei. Aleluia. Se Deus não lembra, por que nós vamos ficar remoendo? Né? Não, por que eu vou ficar assim? Não, mas é porque o meu pecado foi grande demais, não dá para pagar assim. Não é verdade, Ingrid? Por que você acha, diante de tanta revelação, né? É lógico que a revelação ela é crescente, é lógico que a gente sempre acreditou no perdão dos pecados, desde quando nós nos convertemos, sim, mas essa revelação ela foi abrangendo uma proporção muito maior e foi crescendo em nós. Por que você acha que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de entender e de apropriar do perdão total dos pecados? Muitos religiosos acham que o medo do inferno vai produzir um arrependimento. O que você acha disso? Pastora, e nós voltamos lá naquele ponto da justiça própria, das obras. Né? Porque nós temos que vencer essa mentalidade de que são pelas obras ou por aquilo que nós fazemos. Né? Então, quando o cristão ele tem esse pensamento, então, eu preciso todos os dias identificar os meus pecados, me arrepender, ele está andando pelo caminho da justiça própria. Né? Então, ele entende que ele só vai ser liberto ali do pecado, livre do inferno, vai ter os seus comportamentos moldados se ele tiver sempre essa consciência do pecado, ele estiver no controle disso. É porque o homem está no centro. Exatamente. A verdade, quando eu vivo uma vida de consciência de pecado, eu estou focando a vida em mim. Quando eu saio do centro, a minha consciência é o perdão. Eu foco Cristo. E isso é muito poderoso, né? Porque eu fico imaginando, se eu tenho que me lembrar de todos os meus pecados para ser perdoado, e quem não tem uma memória muito boa? Ele está mal diante de Deus, né? É como se nós limitássemos a ação da cruz e o sangue de Cristo. Né? Apenas aqueles pecados que nós conseguimos nos lembrar. Então, o fato de confessar os nossos pecados, quando a Bíblia nos diz isso, não é nós ficarmos ali lembrando. Eu lembro quando eu me converti, era terrível, porque eu aprendi que todos os dias antes de dormir, eu precisava me lembrar de todos os pecados que eu tinha cometido do começo ao fim do dia, gente. Era assim, era muito torturante isso. Porque eu já ficava pensando, será que eu lembrei de todos? E se eu não lembrei, né? Então não vou ser perdoada? E o Senhor, ele veio para nos dar a paz, né? Jesus disse, a minha paz vos deixo, né? A minha paz vos dou. Então, essa é a consumação dessa paz que Jesus nos deixou, que é a obra consumada. É total, é completa, não depende de nós em nada, nem do fato de nós nos lembrarmos disso. Isso também acho que é interessante, porque te dá uma vida leve, né? Se você tem uma revelação como que a pastora Valquíria falou, de nenhum dos pecados eu me lembro mais. Você está completamente, totalmente perdoado. Mas se eu pecar amanhã, até o pecado de manhã já está perdoado. Sim. Não é verdade? Isso te deixa livre. Você fica, a sua fé, ela é crescente, a sua fé é liberada. Porque o que impede as pessoas de agir às vezes? A culpa. Não, eu não posso. Eu me lembro que quando a gente se converteu, eu, o pastor Naor, né, lá em 1990 alguma coisa, a gente ia expulsar o demônio, às vezes a gente ficava com medo de expulsar, falava assim, não, eu não posso expulsar esse demônio que eu pequei ontem, ele não vai sair. Não é verdade? Então, a verdade é que essa revelação de que nós já fomos perdoados, nos dá uma fé ilimitada. Exato. Cartão de crédito ilimitado. Gasta tanto que você quiser. Que a sua fé seja alagada, né? Amém. A respeito dessa verdade Amém. Poderosa. Pastora Valquíria, você acha que essa questão de ser amado é a chave para você viver uma vida de vitoriosa? Porque o perdão é justamente essa mensagem que o Senhor nos deu. Você foi, porque eu te amei tanto, morri por você, derramei o meu sangue. Agora você pode ter uma vida de vitória. O amor, ele liberta. O amor lança fora todo medo. A senhora falou algo interessante, né? De orar, às vezes, por alguém que estava lá, possesso. Como eu vou orar por ele? Se eu fiz algo, né, que não estava certo. Quando você sabe que é amado, você sabe que você pode fazer coisas não por si próprio, mas por aquele que te amou. Então, hoje eu sei que eu posso ministrar, que eu posso ensinar,
que eu posso cuidar. Por quê? Porque Cristo cuidou de mim primeiro. Que Cristo, ele me pegou, ele me retirou do lamaçal do pecado, me levou para a luz dele. Isso é libertador. Então hoje o amor é algo natural, porque eu recebo em mim essa natureza, que é próprio Deus em mim, amor. Amém. Então quando eu sei que eu sou amada, as coisas fluem de uma maneira muito natural. É importante a gente praticar isso, né? Pastor Luiz fala tanto isso, que pratique o amor de Deus para você. Acorde de manhã, ao invés de olhar no WhatsApp, abrir sua agenda, medite no amor. Senhor, eu sou muito amada, por isso hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Independente dos problemas que vierem, das adversidades, dos desafios, quando você começa seu dia declarando que você é amado, gente, isso é muito poderoso. Se ele me ama tanto assim, se eu tiver algum problema, ele mesmo vai resolver. Amém. Não é verdade? Se eu tiver que fazer alguma coisa, mesmo a obra, o que seja, ele me ama tanto que ele já, se ele não poupou o seu próprio filho, quanto mais, não é? Algo dessa terra que eu vier pedir, isso é poderoso. Mas, John, eu queria que você falasse também um pouquinho para nós. Muitos cristãos têm esse medo de perder a salvação. Né? Você que se converteu, né, passou por algumas experiências já de outras denominações, sabe que existe isso, né? Ah, não, se caiu no pecado, perde a salvação. É como se cada dia ele tivesse que arrepender e tivesse que ser salvo. Né? Esse pensamento, muitas vezes, é baseado em obras e bons comportamentos. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. Como que a pessoa que foi criada nessa mentalidade, nesse ensino, ela vai ser liberta para poder crer no perdão total dos pecados? Ela precisa entender que não é merecimento. Essa palavra precisa ser consciente em nós. Porque assim, se pela fé e não foi por obras que eu fui salvo, não é pelo meu bom comportamento que eu vou manter a minha salvação. Isso. Fica parecendo que era um processo, mas não é. Uma vez que Jesus nos perdoou, nós estamos salvos sempre. E o pecado é a mesma coisa. Então, da mesma forma que a senhora colocou assim, que a gente acorda e temos aprendido a declarar essa palavra a cada manhã, Senhor, nós somos amados de uma forma tão extraordinária. E aí eu posso dizer, eu fui perdoado totalmente. Eu estou livre da condenação do pecado. Não depende de mim. Não depende do meu bom comportamento, não está intrínseco a mim, mas está intrínseco a Ele. Tudo que Ele fez por completo na nossa vida. Isso é maravilhoso. É verdade. Quando Jesus falou na cruz, está consumado, né? Quer dizer, está pago. Foi suficiente. Não tem dívida. Gente, acho que viver endividado, eu não dou conta, né? Eu sempre dou esse testemunho, que meu pai, ele me ensinou algo assim que eu levei por toda a minha vida. Meu pai não gastava, naquela época nem sei se tinha cartão de crédito, mas tinha aquele negócio de promissória, dividir, né? O meu pai não comprava uma bicicleta, nada à prestação. Ele guardava o dinheiro, ele economizava, se precisasse comprar um carro, qualquer coisa, ele te pagava à vista. Porque ele não gostava de dever, acho que ele não gostava daquela cobrança, né? Eu cresci assim. Eu imagino que deve ser muito difícil você viver devendo alguém. Você viver em cima de culpa, você viver em cima de cobrança, mas a sensação de libertação do pecado, ela libera a nossa fé, não é verdade? Eu queria que você falasse de um pouquinho sobre essa sensação de consciência. Você já começou a falar isso. Consciência de pecado e consciência de perdão. Na prática, dando exemplos. Queria que você desse exemplo, a pessoa fala, gente, é isso. Então, muitas pessoas vivem essa vida, né? Sempre em débito, sempre em dívida, com essa consciência de pecado. Mas, voltando naquele texto, né? Porque nós pegamos um texto isolado da Bíblia, né, que nós precisamos confessar os nossos pecados. Só que esse confessar é um confessar de falar para o Senhor que nós somos perdoados. Chegar diante de Deus e falar, Senhor, hoje eu escorreguei, eu tropecei, pequei, mas eu tenho a consciência que eu sou perdoado. Né? Eu sou perdoado todos os dias, Senhor, obrigado. Senhor, me restaura. Né, restaura dentro de mim, né, aquilo que eu não consigo. Então, essa consciência do perdão é a ponte que nos leva
né, para que nós possamos vencer cada um dos nossos pecados, né, que nos devolve a comunhão ali com o Senhor, e é nessa comunhão que nós somos restaurados. Então, na prática, é isso que é efetivo contra o pecado, né, essa consciência prática de que nós fomos perdoados e declarar isso, né, e não o contrário, ficar lá, né, pedindo o perdão. Pedindo, porque quando nós pedimos você já o perdão, recebeu. nós já temos, né? Aí Deus deve ficar pensando assim, gente, eu ele já tá me tenho. pedindo o que eu já dei tem 2000 e tantos, 2020 anos atrás. Nós precisamos declarar para o mundo espiritual e para nós, né, que nós já temos esse perdão. Agora, nós vamos entrar numa coisa interessante aqui, que é reveladora para todos nós. Confissão. Precisa confessar o pecado ou não, pastora Valquíria? Deve, pode, como é que é? Não, eu acho que a palavra do Senhor, ela é muito clara, né? Que o Senhor, ele nos perdoou lá na cruz. Amém? Meu esposo, ele costuma dizer o seguinte: você já era nascido lá na cruz? Você não era nascido na cruz, né? Então você tem que ter essa consciência. Então, você falar o seu pecado, confessar o seu pecado, desde que você já agradeça por ter sido perdoado. Porque já foi. Porque você já foi perdoado. Pastor, eu acho tão interessante, eu amo criança, né? Nós trabalhamos com criança, mas isso aconteceu dentro da minha casa. Acho que minha filha mais nova, ela deveria ter uns 6, 7 anos, 7 anos. E ela aprontou. E aí, né, teve a correção, tudo. Mas passou um tempinho, eu fui falar com ela e fui lembrá-la do que ela tinha feito. E ela virou para mim assim, muito ousadinha, ela era toda assim. Ela falou assim: mamãe, a senhora virou pescadora? Eu falei: minha filha, o que você está falando? Não, a senhora agora é pescadora. Eu falei: mas por que ela? Porque Jesus já lançou os meus pecados no mar do esquecimento. A senhora foi pescar os meus pecados? Olha só. Então, mas aquilo foi tão marcante para mim. O Senhor falou comigo: Amém. seja como sua filha. Amém. Tenha consciência de que você já é perdoada. Amém. Aquilo foi um divisor de águas para mim. Pescador. Eu falei assim: verdade, minha filha, eu não vou pescar o seu pecado, você já está perdoada. E ela virou e foi brincar. Eu penso que Essa menina vai longe, né? né? Porque nós Já demoramos está, tanto. não é? Gente, nós demoramos Já quantos nascemos anos para graça. cair a ficha? Agora esses meninos já crescendo com essa revelação. E pastora, e a senhora falando isso, e podemos ver mesmo, quando você tem essa consciência, você vai longe. Sim. Eu percebo nas minhas filhas, principalmente ali na vida da Milena, que teve essa revelação muito cedo, o quanto ela é livre. Amém. Ela é livre para ministrar, ela é livre por exemplo, ela está nos Estados Unidos e convida pessoas do trabalho. Você acha que ela é 100% certinha naquele trabalho? Quando você é presa, você não consegue evangelizar, você não consegue levar pessoas para Cristo. Por quê? Porque você acha que as pessoas estão olhando para você. Então, assim, você fica ali amarrada, engessada. Então, eu penso que você precisa ter consciência todos os dias que você já foi perdoado. Às vezes a pessoa escutando isso fala: gente, mas essa pessoa agora, com essa consciência, então já que ela foi perdoada, então ela pode pecar livremente, já foi perdoado, né? Mas é justamente o contrário, né? Que nós falamos. Quando você tem o Espírito Santo e você é tão apaixonada por esse Deus que te amou primeiro, que demonstrou uma prova de amor tão grande que foi entregar a sua vida por você, esse amor nos constrange. É o marido. É o marido. Você não dá conta de viver no pecado, porque a Bíblia fala que a lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Nós somos constrangidas, nós fomos capturadas por esse amor. E não tem sentido mais. Você vai pecar, o Espírito constrange. Você fala: eu não vou querer viver nessa vida, eu não vou viver na lama. As pessoas falam, né? Qual a diferença de você cair na lama e sujar ou viver na lama? Se vive é porque não teve uma experiência de novo nascimento, né? Eu me lembrei de um testemunho, você falando isso, muito lindo, do encontro também que a gente teve de crianças, que na sexta-noite a gente fala sobre o perdão dos pecados e o arrependimento. E ali a gente faz uma palavra, a gente orienta eles, então, a realmente ter aquela decisão de entregar a sua vida para Jesus. Lá sim eles têm que confessar o pecado, porque nunca confessaram, para ser perdoados. E a gente fez isso com as crianças, 100 crianças. No outro dia, tinha uma atividade de preencher a ficha de pecado para a gente pôr lá na cruz e pôr fogo.
Na hora que a gente está preenchendo, cada um está preenchendo seus pecados, eu ouvi uma criança parada, com lápis na mão, sem preencher, a lista em branco. Eu falei, gente, você tá brincando, né? Cheguei lá, falei, você entendeu o que é para fazer? Vamos preencher qual foi o pecado que você fez, que nós vamos fazer uma atividade. Não, ele me deu um sabão. Ele olhou para mim e falou assim, mãe, por que eu tenho que preencher se ontem à noite eu já pedi perdão, se Deus já me perdoou? Não tem que preencher nenhum pecado. Eu falei, ai meu Deus, esse menino tá espiritual demais. Olha que coisa linda. Ele entendeu, né? Ele entendeu. E nós devemos ter essa revelação, né, pastora Valquíria? E pastora, falando, né, usando o exemplo do marido, por exemplo, não deu tempo para você preparar um jantar gostoso para ele, ele chega em casa. Você não pede perdão para ele. Você não fala assim, ô meu esposo, me perdoe porque eu não cozinhei. O que você vai fazer? Fala, olha, meu bem, não deu tempo de cozinhar, mas espera aqui só um minutinho que eu vou preparar o jantar, não é? Eu penso que com o pecado é assim com Deus, nós erramos. Então, o Senhor, não era isso, porque eu sei que o Senhor não me fez para ser assim. O Senhor não me fez para agir assim. Então, eu sei que o Senhor está em mim. E eu vou caminhar para aquilo que o Senhor gosta. É verdade. Agora, o pecado, tem algo que a Bíblia diz lá em Romanos, né? Eu aprendi isso quando eu me converti, que é fato. O que significa considere-se morto para o pecado? Significa que nunca mais vai pecar, Johnny? Não, que não está condenado, né? Que a gente começou falando aqui. Então, às vezes, você vai ser tentado. Você pode ser tentado, pode ser influenciado, mas isso não muda a sua posição, porque você não é condenado. Você não está mais debaixo de um jugo de condenação e de acusação. Então, você entende que já foi feito na cruz e os seus pecados já estão todos perdoados. Então, você não precisa viver mais como condenado. Sim, tem uma outra revelação que eu acho que ela é oportuna, porque lá em Romanos 6, verso 6, Paulo fala, sabendo isto, que foi crucificado com Cristo Jesus, o meu velho homem, para que eu não sirva o pecado como escravo. Amém. Essa palavra sabendo isso é revelação. Se eu morri para o pecado, significa o quê? Bom, todo mundo que já foi no velório, né? Já foi no velório. Sim. Já viu o morto lá reclamar, Ingrid? De jeito nenhum. Gente, mas esse caixão tá quente. Não, mas esse cheiro de flor tá terrível. Você não vê um morto reclamar porque tá morto. Então, quando a Bíblia fala considere-se morto para o pecado, foi o que aconteceu lá na cruz. Quem morreu não foi Jesus, foi você. Né? Tenta pecar de novo. Se você nasceu de novo, você está morto. Então, é isso que a Bíblia também fala. Você não consegue pecar, porque existe uma videira. A diferença da videira com o pecadeiro, né? O pecadeiro te faz pecar, a videira te faz viver e dar frutos de abundância, né? E eu queria que a gente também falasse sobre isso, porque Paulo afirma em Romanos que o evangelho ele é poder de Deus. É interessante que ali a Bíblia fala que o evangelho é poder para a salvação, para o inferno. Vai te salvar do inferno. Mas você acha que esse evangelho só tem o poder de salvar do inferno? Ou tem alguma outra revelação aí que traz esse poder para você vencer em outras áreas da sua vida? Pastora, é tão amplo isso, porque é poder para todas as áreas da nossa vida. Amém. A salvação que Cristo conquistou para nós naquela cruz é uma salvação completa, que abrange todas as áreas. Né? Então, é esse poder, principalmente, de vencer também uma mentalidade errada. Sabe por quê que eu falo isso? Porque todos os nossos comportamentos e ações, elas vêm de mentalidade errada. Né? Nós fazemos aquilo que nós pensamos. Então, quando nós temos a mentalidade correta, né, a respeito da obra consumada da cruz, do perdão dos pecados, da graça, tudo em nós muda. Né? Então, nós vamos viver exatamente essa vida, né, de quem nasceu de novo, né, nasceu no Espírito, a vida que o Senhor tem para nós e como filhos de Deus. Então, assim, é uma salvação completa, abrangente. Amém. É uma revelação total, né? Que você é liberto e isso gera em nós essa clareza. Mas eu queria perguntar para cada uma agora, né? O tempo passou tão rápido para a gente poder encerrar esse bloco. Diante de tudo que você viu nesse jejum, né, no livro que nós lemos, do perdão total, qual foi o maior impacto dessa verdade na sua vida? Vou começar aqui pela Johnny. Pastora,
Essa palavra aí que a senhora abordou agora, essa salvação completa, que significa soteria lá do grego, né? Que é salvação para cura, para proteção, inclui tantas coisas, foi revelador. Mas tem uma parte no capítulo 3 deste livro que marcou muito a minha vida, quando o pastor Luiz escreveu explicando sobre José e Jesus, fazendo um paralelo. E falando, José é um tipo de Cristo, é o tipo mais perfeito de Cristo nós temos. E ele falou que José era amado como Jesus, foi rejeitado pelos seus irmãos como Jesus, mas ele trouxe o pão da vida como Jesus. E que José chorou 2 vezes. E na segunda vez, José chorou porque os seus irmãos se aproximaram dele, sem entender que tinha sido perdoado, pedindo novamente para que ele fosse intercedesse, porque o pai, né, não sabia, porque eles estavam se aproximando de José. Só que nesse momento José chorou. E por que José chorou? Porque ele já tinha se aproximado dos irmãos, que é simbolicamente a salvação. Ele já havia perdoado os irmãos. E aí o pastor Luiz colocou uma verdade, que Jesus se entristece quando a igreja não entende que ela já foi totalmente perdoada. Nossa, isso para mim foi algo assim tão poderoso. E eu pensei como nós, como igreja, temos que ter essa revelação, como a igreja de Cristo precisa entender isso. É algo que entristece o Senhor, é não entendermos que nós temos o perdão completo. Para mim foi assim a mensagem reveladora. Amém. Nesse tempo de jejum. Amém. Pastora Valquíria. Amém. Eu vou até abrir meu livro aqui, esse livro maravilhoso, Perdão Total. O livro todo é maravilhoso, meu livro está todo riscado, mas algo assim que às vezes eu mesmo questionava, né? Devido de onde eu saí, e eu ficava assim, meu Deus, quanta coisa aconteceu na minha vida, por que tudo isso aconteceu na minha vida, não é? E eu vejo realmente um agir de Deus na minha vida e através da minha vida. Nós tivemos um encontro agora e foi tão poderoso, e as crianças me abraçavam e agradeciam. E agora com essa revelação aí que a gente ministra mesmo, né, sobre o perdão. E no 12º capítulo ele fala sobre a unção, ela é derramada onde o sangue foi aplicado. Amém. Sabe? Então não depende de mim. Eu sei que eu sou perdoada pelo sangue de Jesus. E com isso, tudo aquilo que para mim poderia ser tão difícil realizar, se torna algo natural. Meu esposo até comentou comigo uma vez, ele falou assim, e agora, né, durante o jejum, ele falou assim, amor, e você percebe que quanto mais você recebeu revelação do perdão, mais você foi usada por Deus. Mais você foi ousada. Você foi liberada. Eu falei, é verdade. É verdade. Quanto mais revelação nós temos do quanto somos perdoados e amados, mais somos ousados em ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Porque é disso que o mundo precisa. O mundo não precisa de pessoas acusando. O mundo não precisa de pessoas mostrando os seus erros. Mas o mundo precisa de pessoas na revelação do Senhor, mostrando a verdade e falando o quanto elas são amadas, o quanto o Senhor as ama e está de braços abertos, esperando por elas. Amém. Aleluia. Poderoso demais. A Ingrid... Sabe que essa compreensão de que o perdão dos pecados, ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro da nova aliança. E mexeu tanto comigo porque muitas vezes nós desvalorizamos, porque nós achamos simples, banal. Nós achamos que depois que nós já estamos ali numa caminhada com o Senhor, a gente já tem que aprender coisas mais elevadas, né? Só que Jesus, ele era um simples carpinteiro. E quando ele foi pregar em Nazaré, eles não receberam ali porque eles acharam que, o que pode vir, né? De um simples carpinteiro. Então, assim como foi com a graça, quando o pastor falou que esse era o tema do jejum, logo vem, né? Aquela voz assim, mas perdão, eu esperava... De novo? Eu esperava 21 dias de como, né? Não sei, como prosperar, como vencer isso ou aquilo. Mas a voz do Espírito Santo falou comigo, valorize aquilo que é simples, porque é o básico. É a base do Evangelho, é o fundamento do Evangelho. E teve um capítulo que realmente foi um divisor de águas no meu ministério. Eu posso falar assim com toda certeza.
Porque, vou tentar resumir, quando eu me converti, meu marido ele sempre foi muito intenso na obra. E tudo para mim era muito pesado, muito difícil, reclamava, tem que fazer isso, e ele, muita alegria. E aí depois eu fui entender por quê. Porque Jesus fala que aquele que é mais perdoado, ama mais. Ama mais. Então, o que acontecia comigo? Eu tinha aquele pensamento errado, mas eu não pequei tanto assim. Já ele, quando converteu, ele sabe exatamente de onde Deus tirou ele. Né? Ele teve uma transformação muito completa e grande. Então, nada para ele era difícil demais. Então, o Senhor começou a me mostrar o quanto, não é só o fato de ser perdoado e receber aquele refrigério quando você escorrega, mas é o quanto você foi perdoado. Porque quando você entende isso, nada é difícil demais. Amém. Nada é pesado demais, né? Amém. Você está nessa posição de sempre estar no lucro. É verdade. Sabe? Que coisa poderosa, né? Eu acho que são tantas verdades, tantas revelações. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ficaria até amanhã. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A gente vai dar um pequeno intervalo. Vou estar voltando para a gente ministrar uma palavra sobre isso. Mas antes eu quero agradecer a Ingrid, quero agradecer a pastora Valquíria e também a Johnny por terem cooperado, terem testemunhado. Eu tenho certeza que acrescentou muito, muito, muito. Se você puder, comenta aí no canal como foi que Deus falou com você, em que parte do programa, e se você realmente tem recebido essa revelação, porque isso vai ser libertador na sua vida, amém? Deus abençoe vocês, um grande beijo. Vocês vão voltar daqui uns dias, hein? Vou anotar aqui para a produção, tá chamando. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta no segundo bloco para falar desse tema tão poderoso, libertador, que é sobre o perdão total dos nossos pecados. Como nós falamos no primeiro bloco, para muitas pessoas se trata de um assunto tão irrelevante, tão simples. Vamos falar de perdão dos pecados, de sangue de Jesus. Parece que isso é um assunto para novo convertido. Não tem tanto impacto. Isso não é verdade. Nós chegamos à conclusão de que realmente essa revelação ela é fundamental para a nossa vida, porque ela é libertadora. Quando nós entendemos que somos perdoados, que não há mais culpa, não há mais condenação, de que o pecado não pode mais nos resistir, que fomos mortos para o pecado, o que acontece? Nós temos uma vida de vitória. Uma vida completamente livre para servir ao Senhor. O diabo não vai ter lugar mais para nos resistir. A revelação de que eu sou amado, ela me liberta e me libera, porque se Ele me amou e me ama, e Ele deu seu próprio Filho por mim, Ele não vai negar nada. Amém? Porque Ele me ama e Ele é aquele que é o provedor. Então, a revelação da graça e do perdão dos pecados, ela nos liberta. E essa revelação, realmente, ela tem um poder. Essa revelação, ela tem o poder para nos libertar. Amém? Agora, o Evangelho de Cristo, ele é poder não apenas para a salvação do inferno, é poder para todas as coisas. Nós vimos isso aqui. Nós vimos que o Evangelho é poder. Há poder no sangue de Jesus. O sangue foi derramado lá na cruz. Sabe que uma das revelações dessa verdade, que o Senhor falou muito comigo sobre o poder do sangue de Jesus. Lá em Êxodo, capítulo 12, verso 22, a Bíblia fala que no dia da Páscoa, o sangue ele deveria ser aplicado com hisopo, não é verdade? Lá quando o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito, tinha que passar o sangue nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passasse ali, visse o sangue, aquela família estava preservada. E nós sabemos que isso é uma sombra para nós hoje. Quando o diabo olha para mim, para você ver o sangue, ele não pode nos tocar. Mas a grande revelação que eu quero compartilhar com você, como é que esse sangue era aplicado? A Bíblia fala
que esse sangue tinha que ser aplicado com hisopo. Você sabe o que significa isso? Lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 33, a Bíblia fala que Salomão, ele falou sobre todas as plantas, não é? Todas as plantas ali no templo que tinha, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota no muro. É uma pequena planta. Então a Bíblia fala o seguinte, que desde o cedro, que é uma planta muito grande, é uma árvore muito forte, é uma madeira a mais forte de todas, até a menor. O que foi usado para aplicar o sangue? A menor. O hisopo era a menor planta. O que significa isso? A menor planta, Deus usou a menor planta para aplicar o sangue. Significa que é a nossa fé. A Bíblia fala também que se você tiver uma fé como um grãozinho de mostarda, você pode orar para transportar montes. Isso significa que a revelação do sangue pode ser pequena, como o hisopo, mas ela tem uma implicação grande, poderosa. Ao abrir a sua boca e confessar que você foi livre pelo sangue de Jesus, que Jesus morreu na cruz, você cobre os seus filhos. Eu cubro a minha casa com o sangue de Jesus. Faça uma experiência, ore pela sua família. Eu declaro, né, que o sangue de Jesus já me livrou do pecado, já guardou os meus filhos, guarda a minha casa. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando um hisopo, que é a menor planta, e está aplicando sangue. Parece que é uma coisa pequena, mas é muito poderoso. O diabo não pode tocar na sua vida, porque quando eles aplicavam o sangue com hisopo, o anjo da morte não podia tocar naquela família. A mesma revelação é para nós hoje. Aplique o sangue. Ainda que seja, sabe, uma atitude que para muitos seja tão simples, tão pequena. Pratique, porque é poderoso demais. Quando você aplica o sangue, o diabo não pode tocar na sua vida. Essa é uma verdade poderosa. Agora, uma outra revelação muito poderosa sobre o sangue é que quando Jesus recebeu lá na cruz, não é? Ele foi crucificado, prego nas suas mãos. A Bíblia fala que ele recebeu uma coroa de espinhos. E é muito poderoso isso, porque quando Jesus recebeu aquela coroa de espinhos, a Bíblia fala que nós fomos libertos da maldição. Em Mateus 27, 29 está escrito: num ato de zombaria, os soldados romanos puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Você sabe qual que é o significado do espinho? O significado do espinho está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz: maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás o seu sustento. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Sabe o que significa isso? Espinho. Então, o espinho é o significado da maldição. A terra foi amaldiçoada e ela ia produzir espinho. Significa, então, que aqueles espinhos que foram cravados na cabeça de Jesus significa a própria maldição. Você foi livre da maldição. O espinho, a coroa de espinho, significa a maldição que foi levada. O sangue foi derramado sobre aquela coroa. O sangue não foi liberado apenas para te perdoar dos pecados, mas para te livrar da maldição, fazendo ele maldição no nosso lugar. Isso está escrito lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Quando que ele fez isso? Quando ele recebeu aquela coroa de espinhos. E a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldição por mim e por você. Tomou aquela coroa de espinhos. Aquele espinho significava maldição, para dizer que agora você não precisa viver debaixo de maldição. Você pode levantar, sabe, a sua mão onde você está e declarar: eu fui livre de toda a maldição. A maldição do pecado, a maldição da enfermidade, a maldição da miséria, a maldição do vício. Qual que é a maldição que estava perpetuando na sua família? Que estava permanecendo ali na sua família? Tem muitas famílias que têm maldições de separação. O avô separou, a mãe separou, você vai e separa. É um câncer que vem em todas as famílias, todo mundo tem câncer, sabe? Porque o diabo realmente ele tinha essa legalidade, mas quando você tem uma experiência com Deus,
e tem a revelação de que Jesus levou na cruz a sua enfermidade, essa maldição foi quebrada, foi anulada, o sangue foi derramado em cima daquele espinho, em cima da maldição. E sabe o que aconteceu? Você foi livre. Então não há maldição mais para você. O dia que você for tomar a ceia, faça um exercício, levante o seu cálice e declare: eu fui liberto de toda maldição, porque esse sangue, esse cálice, ele está simbolizando o sangue de Jesus, que foi derramado por mim. Então toda a maldição da minha família foi quebrada por esse sangue. Sabe, isso é muito poderoso. Essa revelação, ela é libertadora. Ela te leva a uma vida de vitória. Sabe, você vai fluir numa nova unção. Você vai fluir, sabe, sem culpa, sem condenação, porque você sabe que as suas maldições foram encerradas na cruz do Calvário. Então isso é poderoso, né? Agora, se ao contrário, você tiver que pensar: ai, será que ainda tem maldição? Será que ainda tem pecado? E se eu me esqueci de algum pecado que não foi perdoado? Olha, e se você morresse com milhares de seus pecados não confessados? Você estaria mal diante de Deus. Mas a grande verdade é que todos, não apenas alguns, todos os seus pecados foram perdoados. Por isso, o pecado, ele não está associado à confissão. Essa é uma outra revelação. Você foi perdoado, ponto final. Se eu confessar ou não, eu já fui perdoado. Agora, a vantagem de confessar é justamente você assumir: Senhor, eu errei mesmo, mas eu confesso já com a revelação, o entendimento de que eu já fui perdoado. Esse pecado não tem poder na minha vida, foi só um escorregão, não é verdade? Porque Jesus já pagou por isso. O seu pecado foi aniquilado, minha querida, meu querido. Jesus morreu uma vez. A Bíblia fala que os sacerdotes, eles iam apresentar o sangue lá no tabernáculo, né? Uma vez por ano. E sempre tinha que apresentar aquele sangue para perdoar. A Bíblia fala que Jesus morreu de uma vez só, para apresentar-se, para que você não pudesse mais, não precisasse mais morrer. Ele morreu no seu lugar. Amém? Então, de uma vez por todas, você foi perdoado. Isso está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 27. Né? Não há necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias os sacrifícios. Por quê? Porque você tem um sacerdote que se ofereceu eternamente e que ele levou todos os seus pecados. Amém? Isso te traz liberdade. Liberdade para ter comunhão com os irmãos. Liberdade para servir ao Senhor. Isso te faz você realmente ter uma fé ativa. Amém? Então não olhe para você, não fique olhando para os seus pecados, não tenha consciência de pecado, mas tenha consciência de perdão. Viva com a consciência de perdão. Amém? Por quê? Porque isso é libertador, isso é poderoso. Você vai vencer a culpa, você vai vencer a acusação, você vai viver olhando para o Senhor, aquele que morreu por você, aquele que é o seu Salvador. A Bíblia fala em Hebreus que você deve olhar para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Amém? Então, o que vai te mover? O que vai te mover é essa revelação. Aleluia? É tanta revelação, é tão poderoso. E a última coisa que eu quero dizer e reforçar é que a unção vem sobre o sangue. No Velho Testamento, o leproso, ele era considerado impuro. E a Bíblia fala que quando o leproso era purificado da lepra, o sacerdote pegava o sangue do sacrifício e ia lá onde tinha lepra. Às vezes colocava na orelha, nos olhos, nos pés. Mas depois que ele aplicava o sangue em todo o corpo, ele derramava o óleo. E aquele óleo significava aquela cura completa e uma nova vida. Quero dizer uma coisa para você. Quando você tem revelação completa do perdão do pecado e aplica o sangue na sua vida, você flui numa nova unção. A unção vem sempre em cima do sangue. Amém? Então, rejeite agora a culpa, a condenação. Declare que o sangue já foi derramado sobre a sua vida e flua numa nova unção. Nada vai segurar a sua vida, nada vai segurar o seu ministério. Você vai fluir numa revelação poderosa, porque você se apropriou desse sangue. Amém? Fala comigo, o óleo sempre vem depois do sangue.
Amém? Aplique o sangue e tome posse da cura, tome posse dessa nova unção de Deus na sua vida, porque isso é poderoso. Amém? Isso é poderoso. Quero encerrar esse momento declarando sobre a sua vida, de que nada mais vai te segurar, nada mais vai te prender, porque você está perdoado. O sangue diz, você está perdoado, você está livre eternamente. Não há necessidade mais de apresentar todo dia diante de Deus aquela consciência de pecado, mas a consciência de perdão. Porque Romanos 8:1 diz, nenhuma, não é algumas não, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É nesse lugar que você está. Então, alimente-se dessa verdade, se levanta nesta hora com essa fé gigante, sabe, para desfazer as obras do diabo, declarando que você vai fluir nessa revelação e que realmente você vai fluir nessa unção, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de finalizar ainda esse momento orando com você. Se é possível, coloque a mão no seu coração e você possa agora chamar, né, a presença do Senhor na sua vida, para que realmente essa revelação seja viva, que você não precise mais clamar pelo perdão, porque você já foi perdoado e você tem livre acesso ao Senhor. Amém? Senhor, eu quero nesta hora orar por cada uma dessas mulheres que está aqui, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, está, Senhor, recebendo dessa revelação. Eu quero nesta hora declarar a bênção do Senhor, a revelação do perdão total dos pecados, a revelação de que eles morreram para o pecado, ressuscitaram em novidade de vida, que o sangue levou todo o pecado, toda a maldição. Ó Pai, que acima do sangue o Senhor libera o óleo e que uma unção nova é liberada nesse tempo, nesta hora. Por quê? Porque o sangue nos liberta para uma vida de vitória. Pai, eu declaro revelação, eu declaro clareza dessa verdade poderosa e que cada um dos nossos irmãos possa fluir numa nova unção, sabendo que eles já foram perdoados, que eles são livres, têm acesso ao trono da graça. No nome de Jesus. Aleluia. Que você possa fluir nessa revelação. Amém? E ter uma vida de vitória. Em nome de Jesus. A gente volta semana que vem com mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo. Tenha uma semana abençoada.